A paz de Cristo hoje será a nossa quinta reflexão sobre como viver uma vida de fé na prática. Vamos ler o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 24. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Eis aqui um aspecto da fé muito importante. Fé, além de crer naquilo que nós não vemos, crer naquilo que não existe possibilidade humana, fé também é prática. Aquela pessoa que diz que tem fé em Cristo, naturalmente é convidada pela palavra de Deus, desafiada pelo próprio Deus a viver uma vida de fé, e isso significa fazer escolhas, abrir mão de algumas coisas e receber outras coisas em sua vida. A Bíblia diz que Moisés, ele que, você lembra da história, foi achado nas águas, por isso o nome dele era Moisés, ele foi aceito como filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, e por lá permaneceu durante 40 anos, até que ele viu alguém do seu povo sendo maltratado, sendo injustiçado, ele entrou numa luta corporal e o resultado daquilo foi trágico, uma pessoa morreu e ele saiu do Egito. Ele não queria viver no Egito experimentando apenas as benesses que o palácio poderia oferecer, enquanto o seu povo, o povo de Deus, estava sendo humilhado, ultrajado, machucado. Moisés entendeu que para viver uma vida de fé, não dá para viver apenas da boca para fora. Tem que agir, tem que tomar decisões, tem que abrir mão de coisas que desagradam a Deus. O palácio de Faraó, tudo que acontecia ali naquele local, certamente desagradava o coração de Deus. Você e eu somos desafiados a fazer escolhas em prol da nossa fé. E muitas vezes, por escolhermos essa fé em Cristo, algumas vezes seremos perseguidos, algumas vezes falarão mal de nós, às vezes talvez até alguns empregos não sejam dados para aquela pessoa porque aquele ali é irmão, aquele ali é diferente, é esquisito, ele não vai aceitar o esquema, enfim. Independente do que aconteça, por você estar firme na sua fé, saiba de uma coisa, Deus vai te honrar. Permaneça firme com a sua fé, não venda os seus valores. Não se venda, não faça o que porventura aquele grupo faz e para poder ficar bem com o grupo, não, fique bem com Deus. Jamais, repito, negocie a sua fé. Ele vai te sustentar. Moisés pagou um preço alto, ele teve que ir morar no deserto, abriu mão do palácio, abriu mão do conforto, mas agora ele estava no centro da vontade de Deus. Tanto é verdade, 40 anos depois de morar no deserto, Deus preparou o coração de Moisés e o usou para uma grande obra que foi libertar o povo do Egito. Não venda a sua fé, não se venda, permaneça íntegro, correto, fiel, justo, custe o preço que custar. Mas a Bíblia também diz o seguinte, que além de ele rejeitar os prazeres do pecado, ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Ele sabia da vida eterna no porvir. Nós também somos desafiados por Deus a não vivermos uma vida apenas enxergando as coisas dessa terra. Porque se nós vivermos apenas em função do que podemos tocar, ver ou sentir nessa terra, é muito pouco. O verdadeiro evangelho nos desafia a termos fé o suficiente para crer que Jesus vai voltar e vai nos levar para viver uma vida eterna com Deus. Jamais esqueça, o evangelho não é só para esta terra. Há uma vida muito melhor depois dessa que nós vivemos. O Senhor te desafia a você crer contra toda a esperança. Lá no livro de 1 Pedro, Pedro diz o seguinte, algumas pessoas dizem que a volta de Jesus é tardia, mas a palavra do Senhor nos lembra que um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele ainda não voltou porque a palavra do Senhor diz que ele está dando oportunidade para que muitas pessoas se arrependam dos seus pecados e o conheçam como Senhor da sua vida. Viver uma vida de fé na prática também é, em síntese, rejeitar as ofertas que não agradam o coração de Deus, abrir mão de coisas que você sabe que não agradam o coração de Deus e estar focado no porvir, na vida eterna com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Viva uma vida de fé na prática.